Mas essas mulheres todas elas têm um nome, a identidade, existe uma breve súmula biográfica delas. Rapaz, se a gente pensa que o século XXI houve deterioração, dá uma olhada na biografia dessas moças. Uma outra coisa que foi uma novidade com a imprensa foi o surgimento do tabloide. E eles trataram, quando começou a haver uma série de homicídios que pareciam seguir o mesmo padrão, os tabloides viram nisso uma belíssima oportunidade de explorar com sensacionalismo esses crimes. Claro, nós do século XXI, a gente não vê a imprensa, a mídia explorando crimes com sensacionalismo, né? Isso a gente não vê, né? Olá, tudo bem? Muito obrigado por se juntar a nós nesse nosso novo vídeo em que nós continuaremos explorando o tema dos grandes psicopatas do passado, né? Antes da gente entrar no tema hoje, que é Jack o Estripador, eu pediria a você que desse um like ou comentasse ou compartilhasse o nosso vídeo para que com isso a gente possa fortalecer o algoritmo. Lembrando que no comentário, muitas vezes, uma pergunta é mais informativa do que uma afirmação. Então, não se sinta... Porque às vezes quando a gente fala, comente, quer dizer, pô, o que eu vou falar? Joga uma pergunta. Hoje nós vamos falar de Jack Estripador, você pode colocar assim... qual era a aparência do Jack? Alguém sabe alguém tem algum vestígio da aparência dele? Por exemplo, é uma bela pergunta, né? E tem material para responder, ok? Então comente, compartilhe e dê um like, que isso fortalece o nosso algoritmo. Também no decorrer do nosso vídeo você vai ver a visualização, vai ter a visualização de um QR Code e de uma chave Pix, que são duas formas pelas quais você pode, se você gosta do nosso conteúdo, se você sente que vale a pena, você pode fazer uma pequena contribuição e com isso você ajuda a gente a manter essa estrutura que é bastante grande, ela é bastante onerosa. É isso aí, muito obrigado. Então agora nós podemos passar para o tema propriamente dito. Hoje nós vamos falar de Jack o Estripador. Certamente vocês já viram várias referências a ele em filmes, em histórias, em hipóteses, em material de rede social, né? E hoje a gente vai gastar um pouquinho de tempo para entender o que está se passando, né? O que se passou, que deu origem a esse mito, a essa lenda e a essa indústria. Uma indústria, uma verdadeira indústria cultural. Livros e toda sorte de coisas. O nosso relógio deverá ir para Whitechapel. Não é propriamente Londres, é Whitechapel, está na Grande Londres, hoje parece-me que é um bairro, mas na época era um município adjacente. A Revolução Industrial trouxe uma horda. Problema migratório não é de hoje, tá? Você fica achando que não, é migração, veio daqui, veio dali, né? A Eurásia, o continente eurasiano, é palco de intensas migrações faz muito tempo, muito tempo. Então, uma delas foi uma onda migratória que houve para o Reino Unido e que se concentrou nas adjacências ali de Londres. Whitechapel foi uma dessas adjacências. E lá você teve um aumento brutal da população e à custa de chineses, à custa de poloneses, à custa de húngaros, toda essa parte mais empobrecida da Europa, eles fizeram a tentativa de migrar para um lugar melhor, que é exatamente o que sempre move qualquer pressão migratória. Você quer morar num lugar melhor. Aí você vai tendo um gradiente de qualidade de vida, é óbvio, é claro que você quer. Como não? Então, como hoje em dia, já naquele tempo, as autoridades mostravam pouquíssima habilidade e pouquíssima inteligência para lidar com as questões migratórias. O que aconteceu é que Whitechapel virou um enorme cortiço. Virou um cortiço de
ponta a ponta, um chão sujo, manutenção precária. Aquilo ali era uma bomba. Tinha que começar da besteira e já dava muita besteira. Nós vamos ver que o fenômeno Jack o Estripador foi uma besteira que teve impacto porque ela teve divulgação. E os tabloides e o sensacionalismo tiveram uma importância muito grande para finalmente convencer a Rainha Vitória, o primeiro-ministro, a limpar um pouco aquela região. Quem assistiu meu vídeo, Os Estábulos do Rei Augeas, dá uma assistida, olha o paralelo que tem. Depois dá uma assistida. O trabalho do Hércules, limpar os estábulos do Rei Augeas, eu fico imaginando que a Rainha Vitória teve uma sensação parecida quando ela tinha que lidar com aquela horda de migrantes que vieram trabalhar na indústria, hein? Vieram para trabalhar. Bem, o que acontecia é que muitas vezes, por conta desse abandono social, esse acúmulo de pessoas sem infraestrutura, você tinha às vezes famílias inteiras dormindo num banco. Eu estou falando banco mesmo, assim, aquele banco sem encosto, que você é só uma tábua horizontal. A família deitava ali, todos dormiam sentados e encostados um no outro, porque aquele banco tinha uma proteção da chuva e da neve. Famílias inteiras. Outra coisa, outro avanço sensacional tecnológico que teve lá é que você podia, por algumas moedas, você podia dormir numa corda. Que? Corda. Aqui no Brasil a gente tem rede, né? Aqui não pode ter cama, uma rede. Lá eles eram uma corda grossa que o cara punha um braço, a cabeça ele encostava e ele aliviava a musculatura cervical, a musculatura do torso, e ele dormia assim. E eu vi foto, é verdade, não é conversa fiada não. Então esse é o grau de deterioração social que estava havendo ali. Tinha uma das vítimas do estripador, um pouco antes de ser morta por ele, mendigou, pediu um pedaço de pão numa padaria, que já era de madrugada, o padeiro já estava preparando o pão do outro dia. E ele falou, volta daqui a meia hora. Ela voltou e deu um pedaço de pão para ela. Essas eram as vítimas do estripador, né? Eram prostitutas. A gente vê no filme, elas de saltinho alto, bonitinho. Não é não, viu? Não tinha dente na boca. A maioria delas já passou de 40. A primeira vítima, se eu não me engano, tinha 48 anos. Muitas eram casadas. Tinham marido e tinham filhos. Ela não tinha jeito, tinha que tentar complementar a renda de qualquer forma. Então você imagina, esse caldo de cultura, o que proliferou? Dependência química, violência e ilegalidade. Qual é a dúvida? É isso que vai acontecer. Você vai ter um retrocesso na civilização. E essa, curiosamente, é uma lição que poucos líderes de países conseguem enxergar até hoje. Enfim, a prostituição é uma das modalidades de exposição mais perigosas que existe para as mulheres. Imagina no século XIX. Então era um risco lascado. Tinha tido uma prostituta, ela tinha sido violentada por 3 ou 4 delinquentes que inseriram uma coisa de madeira nela, lá, né? E ela foi internada e ela morreu de peritonite, de infecção, por conta do objeto que foi introduzido à força nela. Chamava-se, acho que Marta Tabram, não tenho certeza. Mas essas mulheres todas elas têm um nome, identidade, existe um breve, na internet você encontra uma breve súmula biográfica delas. Rapaz, se a gente pensa que o século XXI houve deterioração, dá uma olhada na biografia dessas moças, dessas mulheres. Pelo amor, todas tinham problema com álcool. Enfim,
O outro elemento é que então você tinha essa faixa de miséria absoluta, e uma outra coisa que foi uma novidade com a imprensa foi o surgimento do tabloide. Já havia tabloides em 1880. E eles trataram, quando começou a haver uma série de homicídios que pareciam seguir o mesmo padrão, os tabloides viram nisso uma belíssima oportunidade de explorar com sensacionalismo esses crimes. Claro, nós do século XXI, a gente não vê a imprensa, a mídia explorando crimes com sensacionalismo, né? Isso a gente não vê, né? Imagina no século XIX que ainda não havia um arcabouço jurídico preocupado com esse tipo de abuso. Imagina o que era o sensacionalismo naquele tempo. Bem, por fim, aconteceu entre vários desdobramentos na investigação dos homicídios, houve um momento que a Scotland Yard, que era a polícia responsável, pediu para as pessoas mandarem informação que pudesse ser relevante para a captura do assassino. Aí teve 3 cartas que chamaram muito, de centenas. Eu fico com pena dos caras de ter que ler tanta coisa. Olha, meu vizinho, ele é esquisito. Olha, não sei o que. O outro comprou uma faca. Devia ser cada bobagem. Mas tinham 3 que chamaram a atenção por vários fatores. Primeiro, erros propositais de inglês. Sabe quando você vê que uma pessoa que sabe escrever, mas finge que não sabe? Mas você percebe, está bem estruturado demais esse texto para ser um mocorongo que fala nós foi. Não é possível, está errado. Isso está muito bem redigido. Aí tem um nós foi no meio. Você fala, opa, né? Algo chama a atenção. Essas 3 cartas, a primeira chamava, eu não sei a ordem, tá? Eu não lembro da terceira, mas a primeira, a segunda, 2 eram Dear Boss, caro chefe, e From Hell. Mesma letra, mesma caneta. O que despertou a atenção da polícia foi que uma das cartas veio com um pacote pelo correio. O pacote dentro tinha uma orelha. E a mais recente vítima tinha tido uma parte da orelha decepada. E chegou uma caixa com uma orelha aparentemente, presumivelmente humana. E ele falou, olha, eu cortei essa orelha e isso, aquilo e aquilo. E isso causou todo mundo a procurar, mas eu já vi essa letra, peraí, volta, tem outra carta. Eles foram encontrando tal e, por fim, deram atenção à carta. E eu acho que é Dear Boss, eu não tenho certeza. Caro chefe, a carta dizia assim, não sei o que, não sei o que, não sei o que, sinceramente seu, vírgula, Jack, o estripador, Jack the Ripper. E essa carta é que deu a origem ao nome, passaram a nomear esse assassino como Jack o Estripador a partir dessa carta. Mesmo que não haja nenhuma evidência de que aquilo foi escrito pelo assassino. A não ser a orelha. Mas é altamente questionável, é altamente discutível essa história. O fato é que rumores muito fortes da época diziam que a autoria daquelas 3 cartas era de um jornalista. Porque estava muito bem escrito. Realmente, na internet você vê a carta e a redação, está muito bem escrita mesmo. Não parece ser alguém que cometeria os erros primários que estão naquela carta. Enfim, mas aí isso é especulação, né? O fato é que este nome ficou gravado para sempre. Jack o Estripador, que seria, na verdade, seria muito mais Jack o estraçalhador do que exatamente o estripador. Jack the Ripper. Formou-se uma indústria cultural em torno desse nome, uma indústria cultural que perdura até hoje. Estava em Londres uma vez num Uber, e eu não sei o nome da avenida, viu? Mas assim, entrou na avenida, entrou uma van, quando estava passando em Whitechapel, a van
toda pintada com temas macabros. Era o tour do Jack. Meu, é impressionante. Até hoje tem fluxo, e não são poucas pessoas que vão a Londres, vão a Whitechapel para conhecer os locais aonde os crimes ocorreram. Na praça, na esquina. E na verdade, basicamente está tudo lá. Parece-me que um dos homicídios se deu numa esquina que hoje é uma concessionária de carro. Então o mundo continuou girando. Mas o que se tem é que em 2006 foi aberta, um descendente do detetive principal que investigou esses crimes entregou uma escrivaninha, recebeu como herança uma escrivaninha, e ele decidiu tornar público o que tinha na escrivaninha. Porque na escrivaninha tinha um bilhete deste detetive para o primeiro-ministro, falando assim: acredito que eu tenho o seu homem. I believe I have your man. His name is Kosminski. Seu nome é Kosminski. Pará. E aí o que acontece? Sobre a parte forense, há algumas coisas que a gente vai pular aqui, mas isso está na internet, quem quiser procurar. Houve uma testemunha, a testemunha não quis nada. E assim, parece que realmente a razão pela qual se tirou o sensacionalismo em torno do caso é que esse Aaron Kosminski era polonês. Então imagina o perigo que seria, né? Na época, se até hoje ele foi eleito o pior cidadão britânico de todos os tempos, você imagina se na época, olha, Aaron Kosminski é um polonês, ele não é inglês. Imagina o tamanho da tensão que poderia surgir. Aaron Kosminski, né? Esse Kosminski bate com um Aaron Kosminski. Este Aaron Kosminski era um homem que ficou internado num asilo. Ele foi internado depois que tentou matar a irmã, atacar a irmã com uma faca. Ele era psicótico, ele delirava, presumivelmente alucinava, ele era desorganizado e era extremamente propenso à violência. E violência com faca. Ele se recusava a receber alimentação, ele só comia quando você deixava o prato num determinado lugar da cela dele. Mas não seria muito difícil a gente imaginar que os carcereiros também não tinham muita benevolência com ele, né? Sabendo do histórico. E ele acabou morrendo uns 3 anos, 4 anos depois, ele morreu no asilo, né? E as mortes acabaram abruptamente no final de 1888, acabou, né? Então tudo sugere, tem altas chances, nós não sabemos. Como diz um biógrafo do detetive que investigou os homicídios, assim, olha, se caísse no nosso colo uma prova incontestável e insofismável sobre a identidade de Jack, o estripador, possivelmente essa evidência passaria despercebida dentro do oceano de informações que foi gerada. Informações verdadeiras, informações falsas, especulações que foram geradas nessa indústria cultural que é a derivada do Jack o Estripador. Então provavelmente ninguém perceberia. Mas esta hipótesezinha, né, do Aaron, que está entre várias, diz assim que o que aconteceu é que o estripador, ou esse assassino, virou uma lenda. Essa lenda, esse mito é maior que qualquer pessoa real que tenha participado do evento. Essa é a lógica da formação do mito, né? Acredita-se que lá no passado, muitas vezes a formação dos deuses também derivavam de uma tradição oral a partir de um grande militar ou de uma pessoa grandemente perversa. Enfim, você tinha a formação dos... E esse mito é sempre maior do que o próprio homem.
Aí já diz assim, mas espera aí, se ele é psicótico, provavelmente um psicótico, talvez esquizofrênico, é muito possível, isso era muito comum em imigrantes, né? Em imigrantes. Mas ele era psicopata? Eu digo, não. Não é um psicopata. Mas talvez o psicopata da história tenha sido o cara que falsificou 3 cartas alegando a autoria de um assassino que era procurado pela polícia, e se fosse de fato um jornalista, para aumentar a tiragem do seu tabloide. Isto é um psicopata. O outro é praticamente uma vítima, ele próprio, da sua própria doença. Eu estou dizendo que ele era bonzinho? Não. Eu estou dizendo que não tinha que ser recolhido? Tinha. Opa, claro. Senão de 5 virava 50 vítimas. Ninguém é idiota aqui. Ninguém aqui vai defender o ato socialmente lesivo alegando alguma forma de atenuação. Não. Isso aí é coisa para outras instâncias. A gente aqui diz, aquele que é perigoso tem que ser tirado de circulação. Ponto. Não. O cara é perigoso no computador, ele está proibido de chegar perto de um computador numa distância de menos de 50 metros de um computador. Previne? Não. E quem é que consegue garantir isso? Mas diminui as chances. Ele fica bem menos à vontade. Ele não pode entrar no cybercafé, por exemplo, se é que ainda existe isso aí. O psicopata, o grande psicopata do caso Jack o Estripador, era um cara que tinha um interesse. Este tipo de cara, este tipo de psicopata ainda existe. Ainda existem pessoas dispostas a mudar o curso da história para atender uma conveniência pessoal deles. Estes são os caras que nós temos que ter atenção. Estes caras de altíssima funcionalidade, não um bobo alegre que vai lá e estraçalha uma pessoa, e estrangula e estraçalha, não. Estamos falando de pessoas muito cínicas e elas estão por aí. E é muito importante que a gente reconheça tanto a pessoa quanto aquilo que a pessoa faz, para não termos a nossa atenção tirada do que realmente interessa. Então, hoje nós encerramos o nosso segundo vídeo sobre os grandes psicopatas da história. Espero que nós tenhamos conseguido demonstrar de uma maneira bastante convincente aonde estava o psicopata nessa história toda. Tá bom? Muito obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, novamente peço, por favor, comente, curta e compartilhe, que assim nós somos ajudados. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.